Crescer dói, mas é no desconforto que encontramos o nosso verdadeiro potencial. Eu sou Amanda Soares e este é o Sabercast. Por aqui eu compartilho insights sobre sabedoria de vida, espiritualidade, dicas práticas para impulsionar o seu desenvolvimento pessoal. Bora para um novo episódio? Imagine só uma pequena lagarta rastejando lentamente por uma folhagem. Um dia, ela sente que algo está mudando dentro de si. Ela encontra um lugar seguro, cria ali o seu casulo ao seu redor e se prepara para a grande transformação dolorosa, porém misteriosa da sua vida. Dentro deste casulo, o seu corpo se dissolve em uma massa antes mesmo de se reconstruir, tornando-o o que finalmente viria a ser uma borboleta magnífica, colorida e pronta para voar. Quem nunca ouviu essa metáfora da borboleta? Quem nunca, na época aí da escola, nas aulas de ciências ou biologia, estudou sobre o processo de desenvolvimento de uma lagarta até se tornar uma borboleta. Digo ainda mais, quantas pessoas, até mesmo nas redes sociais, nunca ouviu sobre cursos, sobre aulas, sobre questões aí de sermos novas criaturas através da transformação de uma lagarta para uma borboleta, a transformação que vem de dentro para fora. E nesse episódio de hoje, vamos usar essa metáfora aqui também? Sejam muito bem-vindas a mais um episódio aqui do nosso Sabercast no dia oficial do Hoje Eu Começo. Afinal de contas, toda segunda-feira é o nosso encontro marcado para você tomar vergonha na sua cara e começar aí uma semana diferente, colocando ou ao menos tentando colocar os seus planos em ação, colocar aquilo que você vem aí se planejando, para fazer de fato acontecer na sua vida. E hoje nós vamos explorar essa analogia da metamorfose da borboleta para a gente falar sobre o que eu mais venho falando ao longo destes 80 e tantos episódios no nosso Sabercast, que é sobre autoconhecimento, que é sobre crescimento pessoal. E eu quero usar aqui essa metáfora da borboleta para a gente contextualizar este movimento que acontece, para entendermos que crescer dói. Sim, vai doer, mas é um processo necessário para nós alcançarmos o nosso verdadeiro potencial. Quando a gente tem ali uma criança em casa, ou quando nós temos essa memória da nossa infância, do nosso crescimento, nós bem sabemos que há um determinado momento em que, às vezes, a criança ela vai acordar até mesmo à noite, no meio da madrugada, chorando de dor nas pernas, por exemplo. Eu tenho essa memória do meu primo, tenho essa memória da Raíssa, minha filha, que acordava à noite chorando de dor e passando ali a mão nas pernas, porque eram os ossos crescendo, Aquela preocupação que a gente já achava que era alguma coisa, perguntava se tinha caído na escola, e aí quando passava ali pela consulta no pediatra, o pediatra falava que era normal, porque era sinal dos ossos estarem crescendo, e isso realmente gera aquela dor que a criança havia reclamado naquelas noites anteriores. E quando a gente olha para a borboleta, nós imaginamos realmente essa lagarta que aos nossos olhos é um animal ali sensível, um animal, não me lembro aqui ao certo, invertebrado talvez, que não tem ossos, mas que são molinhos, que são sensíveis e que a gente pensa que se coloca nessa situação onde cria-se aquele casulo ali em sua volta. E eu não vou dar aula de biologia aqui, até mesmo porque não tenho habilidades para tal e nem nunca fui tão boa assim nesta matéria na época escolar, Mas pulemos essa parte, mas fato é, uma lagarta como algo sensível,
como um bicho indefeso, aparentemente, se retira do meio aonde ela está para se alojar em um espaço e a partir dali criar este casulo que aparentemente estaria lhe protegendo, né, enquanto está ali naquele lugar, para que ela consiga realmente desenvolver sobre tudo aquilo que ela necessita para, enfim, se tornar uma borboleta. E quantas vezes nós queremos desfrutar de situações na nossa vida, quantas vezes nós passamos por situações que são difíceis e até mesmo nós nos perguntamos o porquê estamos vivendo aquilo e nós deixamos de entender que processos são necessários acontecerem para que nós possamos crescer, amadurecer e tornarmos em uma nova forma, em uma nova modelagem, em um novo tipo de pessoa que nós podemos nos tornar a partir deste processo de amadurecimento que ocorre muitas vezes em lugares desconfortáveis, que vão ocorrer normalmente em situações aonde nós vamos precisar ou vão nos colocar neste cenário de exclusão, de individualidade, de exclusão, né, de fato, para que a gente possa realmente vivenciar este processo. E é este processo que vai nos fazer alcançar o nosso potencial máximo. Assim como a borboleta, cada uma de nós temos a capacidade de se transformar, de se reinventar e de voar mais alto do que jamais imaginamos. Mas algo que nós também não imaginamos, mas é necessário entender, é que estes processos são importantes e são etapas que nós não podemos passar por cima delas. Mas nós precisamos vivenciar e esta vivência pode sim vir a nos trazer sofrimento, vir a nos trazer desconforto, vir a nos trazer situações aonde nós vamos querer sair daquele lugar como um ato de desespero, mas nós vamos por um momento precisar nos lembrar que precisamos passar um pouco mais de tempo ali. Muitas vezes nós passamos por situações e nós achamos que estamos como em uma cena de videogame, que nós queremos passar aquela fase. Mas nós não conseguiremos avançar sem antes termos superado a fase anterior. E na nossa vida é a mesma coisa. É inevitável nós não passarmos por momentos de dor, por momentos aonde nós vamos aprender a lidar com aquela situação, com aquele desconforto, porque entendemos que é um processo necessário e é o que vai nos fortalecer e nos nutrir com aquilo que é preciso e que vai nos transformar em uma versão 2.0, digamos assim, de nós mesmos. Crescer envolve, sim, enfrentar estes desconfortos, essas incertezas e até mesmo os nossos fracassos. A sabedoria bíblica vai dizer que nós devemos nos regozijar, nos alegrar nas nossas fraquezas, porque é na nossa fraqueza que o poder de Deus sobre nós é aperfeiçoado. Então, assim como pode parecer assustador, pode estar sendo doloroso, são esses desafios essenciais que vão nos desenvolver e nos permitir conhecer uma essência que talvez nós nunca havíamos antes parado para entender que possuímos dentro de nós mesmos. Essa resistência de sabermos ser resilientes e não desistentes, sabermos aguentar estes processos, passar pelos picos da nossa vida e também pelos vales, entendendo que este processo de maturação, ele é importante, que depois que nós passarmos por isso, ninguém mais vai conseguir tirar aquilo que nós vamos absorver de sabedoria, de conhecimento, de descoberta, de poder, de força que nós absorvemos durante todo este processo. São nestes momentos difíceis que nós vamos mais aprender sobre nós mesmos. Como eu disse aqui, descobrindo a nossa força interior e desenvolvendo esta resiliência.
O autoconhecimento ele vai desempenhar um papel crucial durante esse processo, porque às vezes a gente realmente vai agir como aquela criança que acorda no meio da madrugada chorando pela mãe e querendo ali um analgésico, um remédio para sanar aquela dor. Mas quando nós estamos enquanto mulheres adultas, né, que aqui estamos, vamos entender que este processo vai nos permitir conhecer as nossas forças e os nossos pontos de desenvolvimento ainda necessários. Quando nós nos conhecemos profundamente, podemos entender melhor quais são os nossos medos, quais são as nossas inseguranças, as nossas limitações. E é um tempo um tanto quanto difícil, porém curioso, que a gente realmente tenta ali colocar no 2.0, mas nem sempre é possível a gente acelerar esse processo. Mas é este processo que vai nos permitir enfrentar o crescimento com mais coragem e com mais sabedoria. E para isso eu quero compartilhar com você nesse nosso episódio de hoje algumas maneiras de você usar o seu autoconhecimento para tornar o seu crescimento pessoal mais leve e mais proveitoso, que você possa conseguir também aí adquirir essa sabedoria para não focar somente nas suas dores, mas entender o que você pode tirar de proveito destes processos onde você vai ser reclusa dentro de um casulo, um tanto quanto escuro, apertado, mas que vai aí estar te guardando para que você consiga de fato buscar naquilo que você vai ter como único acesso, você mesmo, para se redescobrir e se fortalecer, e quando chegar o tempo certo de você se ver liberta deste tempo de aprendizado, de amadurecimento, você consiga estar vivendo de uma maneira diferente. Então, pega papel e caneta aí, ou anota no seu celular algumas dicas aqui que eu vou dar que talvez faça sentido para você, para que você coloque em prática durante esses momentos. Então, são 4 passos e o primeiro deles é aceitar o desconforto. Inclusive, recentemente aqui, se você tem ouvido fielmente toda segunda-feira os episódios novos que são liberados aqui no Sabercast, você já ouviu o episódio aí que não faz muito tempo, mas que tem como título aceite, mas não conforme. Você acha que é isso? Deixa eu ver aqui. Não seja conformada, né? Aceite, mas não se conforme. Então, é o episódio aí 79, né? Onde eu falo realmente sobre nós entendermos a importância de aceitar estes momentos difíceis, mas que nós não devemos nos conformar com ele. Mas aceitar o desconforto é entender que a dor, ela faz parte do sofrimento. Neste episódio aí, 79 do nosso Sabercast, eu explico um pouco mais a fundo. Se você quiser, encerrando aqui esse episódio, volta lá no episódio 79 e ouve aí com mais complexidade, com mais profundidade esse assunto. Mas fato é que ao aceitar este desconforto, ao invés de resistir a ele, nós podemos navegar pelas dificuldades com mais graça e resiliência. É aquele negócio. Eu entendo que eu estou passando aquilo, que isto é inevitável, mas isso não significa que é o fim da minha vida. Então, logo, o que eu posso tirar de proveito disso? O que eu posso aprender, o que Deus está querendo me ensinar a partir desta situação de desconforto? E como eu posso tirar o máximo proveito possível uma vez que eu só tenho isso diante das minhas mãos como recurso? Então, aceitar esse desconforto para que você realmente possa passar por ele de uma maneira mais leve, né? Segundo ponto aqui é um excelente convite para você fazer uma reflexão pessoal. Recentemente aí, já fazem alguns anos, mas parece que foi há algum tempo curto atrás, nós passamos aqui no Brasil e no mundo inteiro pela questão da pandemia, onde as pessoas elas se viram obrigadas a desacelerarem, a deixarem de ter ali a sua rotina, né, a sua correria do seu dia a dia e se verem aí trancadas dentro das suas casas, sem ter muito o que fazer, sem ter com o que se distrair, sem ter com coisas externas com o que se preocupar, né? E muitas pessoas realmente tiveram este tempo para refletir sobre toda a sua vida numa visão 360 graus.
Mas é nesses momentos em que nós estamos nessa fase de crescimento e que pode haver aí um certo desconforto da dor do crescimento, nós reservarmos um tempo para refletirmos sobre as nossas experiências, refletirmos sobre os nossos sentimentos, refletirmos sobre os nossos pensamentos, né? Nos perguntarmos o que nós temos feito, se estamos fazendo de uma forma automática ou se estamos fazendo segundo aquilo que a gente planejou, né? Se está dentro do esperado, se nós estamos fazendo da maneira correta ou nós estamos apenas deixando o tempo passar e as coisas acontecerem de forma solta, né? Este é um convite para nós buscarmos essa introspecção, né? Essa solitude, para a gente poder ouvir a nossa voz interior, ouvir o que o nosso corpo muitas vezes está nos dizendo, né? Está nos apontando e tirar essas lições como proveito para que a gente possa, dia após dia, usá-las ao nosso favor para nos auxiliar a continuar avançando, certo? Terceira dica aqui é estabelecer metas realistas. Isso aqui é independente de estar em processo de crescimento ou não, ou você está vivendo, ou você está em busca de um objetivo, e esse objetivo pode ser em qualquer área da sua vida, né? Então, crescer não acontece da noite para o dia, e eu quero abrir um parênteses aqui, a comparação também acaba com você. Então, entenda a sua realidade, entenda o que é uma meta real para você, para a sua situação, para o seu contexto, para o seu cenário. Não se baseie na vida dos outros, né? Quem compara, para, né? Nós precisamos ter alguém para nós termos como referência, é bom, é importante, mas nós não devemos nos comparar. Inclusive, também temos aqui no Sabercast um episódio sobre comparação, então role aí alguns episódios para trás e você vai saber aqui o que eu tenho a te compartilhar sobre este assunto, mas enquanto este episódio aqui está acontecendo, nós precisamos entender que precisamos definir metas pequenas e alcançáveis que nos ajudem a progredir de uma forma consistente e saudável, e isso vai servir para todas as coisas na nossa vida, né? É importante nós quebrarmos as grandes metas em pequenas metas e sabermos recompensar este processo para que a gente consiga realmente avançar e chegar até o final. E o quarto e último ponto aqui, mas não menos importante, é buscar apoio. Nós não podemos ter medo de pedir ajuda quando a gente sentir que está pesado demais, né? Então, amigos, familiares, mentores, quem sabe aí uma coach como eu para te ajudar, né? Profissionais para te oferecer uma perspectiva diferente, para te ajudar aí na sua direção, né? Para te dar ali uma orientação e você conseguir descobrir quais são os mecanismos que você precisa desenvolver e quais são os caminhos pela qual você vai precisar percorrer sabendo que você é capaz de fazer isso. Então, quero deixar essas dicas aqui para você, para nós todos entendermos que há momentos em que a vida nos convida a ir para um próximo nível. Muitas vezes nós vamos tentar evitar, porque a gente sabe que vai doer, vai nos fazer sair da zona de conforto, mas muitas coisas são importantes e são necessárias para que continuemos avançando, seja na nossa vida profissional, seja enquanto pessoas membros ali responsáveis de famílias, né? Seja na nossa vida espiritual, em um momento cedo ou mais tarde a vida vai nos trazer esse convite que a gente não venha fugir deste crescimento sabendo que ele vai doer, mas que ele é necessário e importante. Lembre-se sempre que assim como a lagarta se tornou em uma borboleta, você também pode transpor aí para fora as suas dificuldades de uma forma mais forte e mais sábia, sabendo que não vai ser elas que vão impedir você de continuar crescendo, expandindo e se desenvolvendo. É um preço pequeno que nós precisamos pagar
perto do grande potencial que nós vamos desfrutar na nossa vida, no nosso dia a dia, nos sentindo aí mais plenas e realizadas. Eu espero que este episódio aqui tenha trazido para você uma inspiração, uma clareza ou um encorajamento de alguma forma sobre a importância do crescimento pessoal. Nós não podemos ficar atrasadas enquanto o mundo inteiro está nos cobrando cada dia mais estarmos não dispersas, mas espertas para aquilo que está acontecendo ao nosso redor, e o desenvolvimento pessoal, ele é sim muito importante para todas as áreas da nossa vida. Se você conhece alguém que também pode se beneficiar por este episódio de hoje do nosso Sabercast, não deixe de compartilhar. Se você está ouvindo pelo Spotify, que é o nosso canal aqui oficial do Sabercast, não deixe de ativar as notificações e de seguir aqui o nosso podcast. Se você está ouvindo pelo YouTube, porque você julga aí mais fácil, a plataforma que você tem mais familiaridade, não deixe de se inscrever no meu canal, não deixe de ativar as notificações também e compartilhar o Sabercast com mais pessoas. Então te convido aqui, te peço que você compartilhe ao menos com 3 pessoas o episódio de hoje, para que mais mulheres possam ter oportunidade de tirar proveito de tudo aquilo que eu venho preparando, estudando, organizando, né? E planejando para compartilhar aqui toda segunda-feira, no dia oficial do Hoje Eu Começo, para incentivar e impulsionar você a realmente sair do papel e começar a colocar em prática os seus planos e o seu desenvolvimento na sua vida. Deixo os meus votos de paz e sabedoria, uma ótima e abençoada semana para você e até o nosso próximo episódio.